O amor que voltou quando tudo parecia perdido. A chuva caía fina naquela tarde de outono quando Anthony olhou pela janela do pequeno apartamento onde morava sozinho havia quase 2 anos. As gotas escorriam pelo vidro como lágrimas silenciosas, e por algum motivo aquilo o fez lembrar de Clara. Ele tentou afastar o pensamento. Já fazia muito tempo que os dois tinham seguido caminhos diferentes. Pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo todas as manhãs. Mas a verdade era outra. Algumas pessoas vão embora da nossa vida, mas nunca saem completamente do nosso coração. Anthony tinha 40 anos. Trabalhava como gerente de uma pequena empresa e levava uma vida organizada. Acordava cedo, trabalhava muito, voltava para casa, assistia televisão e dormia. Era uma rotina simples. Talvez simples demais. A solidão havia se tornado uma companhia constante. Nem sempre foi assim. Anos antes, ele conheceu Clara durante uma festa de aniversário de um amigo em comum. Ela estava sentada perto da piscina, conversando com algumas pessoas e sorrindo de um jeito que parecia iluminar tudo ao redor. Anthony se lembrava daquele momento com uma riqueza de detalhes impressionante. O vestido azul, os cabelos castanhos balançando com o vento, o brilho dos olhos, o sorriso, principalmente o sorriso. Naquela noite, ele criou coragem e foi conversar com ela. O assunto começou de forma despretensiosa. Falaram sobre filmes, depois sobre viagens, depois sobre sonhos. Quando perceberam, todos os convidados já estavam indo embora. E eles continuavam conversando. Foi o início de uma história que mudaria completamente suas vidas. Nos meses seguintes, tornaram-se inseparáveis. Passeavam aos finais de semana. Jantavam juntos. Assistiam ao pôr do sol sentados em uma praça próxima. Riam de coisas que ninguém mais entendia. Criaram memórias. Construíram planos. Fizeram promessas. Um ano depois, decidiram morar juntos. No começo, tudo parecia perfeito. O apartamento era pequeno. Os móveis eram simples. O dinheiro nem sempre sobrava. Mas havia amor. E quando existe amor, muitas dificuldades parecem menores. Os anos passaram. Vieram conquistas. Vieram desafios. Vieram responsabilidades. Foi justamente aí que as coisas começaram a mudar. Sem perceber, Anthony passou a dedicar cada vez mais tempo ao trabalho. Ele queria oferecer uma vida melhor para Clara. Queria segurança, estabilidade, conforto. Só não percebeu que, enquanto construía uma carreira, estava deixando o relacionamento em segundo plano. Clara sentia sua ausência. Sentia falta das conversas, dos passeios, dos momentos simples. Sentia falta do homem por quem havia se apaixonado. Mas não sabia como dizer isso sem parecer egoísta. Por muito tempo, guardou tudo para si. Até que um dia a distância emocional entre os dois se tornou impossível de ignorar. As discussões começaram. Primeiro por motivos pequenos. Depois por motivos maiores. Qualquer assunto se transformava em conflito. O amor ainda existia. Mas estava escondido atrás do orgulho, do cansaço e das mágoas acumuladas. Nenhum dos dois sabia como voltar a ser quem era antes. E então aconteceu. Numa noite silenciosa, após mais uma discussão, Clara arrumou algumas malas. Anthony observou sem acreditar. Achava que aquilo era apenas mais uma briga. Mais uma ameaça passageira. Mas não era. Ela estava realmente indo embora. Quando fechou a porta atrás de si, um silêncio tomou conta do apartamento. Um silêncio tão pesado que parecia ocupar cada cômodo. Naquele momento, Anthony ainda acreditava que ela voltaria em alguns dias. Mas os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E os meses viraram anos. A vida seguiu. Pelo menos na aparência. Porque dentro dele existia um vazio que nunca foi preenchido. Enquanto isso, Clara também tentava reconstruir a própria vida. Mudou de cidade. Começou um novo emprego. Conheceu pessoas diferentes. Aprendeu a viver sozinha. Mas algumas feridas demoram para cicatrizar. E algumas histórias deixam marcas permanentes. 2 anos se passaram. Numa manhã comum, Anthony recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas, um antigo amigo do casal. Ele estava organizando uma reunião para celebrar seu aniversário e queria reunir todos os velhos amigos. Anthony hesitou. Não gostava de festas. Muito menos de reencontros. Mas acabou aceitando. Na noite do evento, chegou ao salão e cumprimentou algumas pessoas. Conversou rapidamente com conhecidos. Pegou uma bebida. E então a viu. Clara. Do outro lado do salão. O tempo pareceu parar. Ela também o viu. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu desviar o olhar. Era como se todos aqueles anos desaparecessem.
como se estivessem novamente naquela primeira festa. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Clara se aproximou devagar. Anthony sentiu o coração acelerar. Oi. Foi apenas isso. Uma palavra simples, mas carregada de emoções. Oi, respondeu ele. Conversaram durante alguns minutos. Depois durante uma hora. Depois durante a noite inteira. Descobriram que ainda sabiam exatamente como fazer o outro sorrir. E isso os assustou. Porque significava que os sentimentos talvez nunca tivessem desaparecido. Nos dias seguintes, começaram a trocar mensagens. Depois telefonemas. Depois cafés. Sem pressa. Sem cobranças. Sem expectativas exageradas. Apenas duas pessoas tentando entender o que ainda existia entre elas. Certa tarde, sentados em um parque, Clara fez uma pergunta. Você já me esqueceu alguma vez? Anthony ficou em silêncio. Olhou para o horizonte. Respirou fundo. E respondeu. Nem por um único dia. Clara sorriu. Mas seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu também não. Naquele instante, ambos compreenderam algo importante. O problema nunca foi a falta de amor. O problema foi terem deixado de cuidar dele. O amor não desaparece de repente. Ele enfraquece aos poucos quando não recebe atenção. Como uma planta sem água. Como uma chama sem combustível. Como uma música que deixa de ser tocada. Os meses seguintes foram diferentes. Não tentaram simplesmente retomar o relacionamento de onde havia parado. Construíram algo novo. Mais maduro. Mais consciente. Mais forte. Aprenderam a conversar. Aprenderam a ouvir. Aprenderam a pedir desculpas. Aprenderam a demonstrar afeto. Sobretudo, aprenderam que amar alguém não significa apenas sentir. Significa escolher essa pessoa todos os dias. Mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando existem diferenças. Mesmo quando a rotina tenta apagar a magia. Um ano depois daquele reencontro, Anthony levou Clara ao mesmo lugar onde haviam tido o primeiro encontro. A praça continuava praticamente igual. As árvores. Os bancos. O pôr do sol. Tudo parecia guardar memórias. Sentaram-se lado a lado. Durante alguns minutos, ficaram apenas observando o céu mudar de cor. Então Anthony tirou uma pequena caixa do bolso. Clara regalou os olhos. Ele sorriu. Acho que a vida nos deu uma segunda chance. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Acho que sim. E eu não quero desperdiçá-la. Abriu a caixa. Dentro havia uma aliança. Simples. Elegante. Perfeita. Clara, você aceita passar o resto da vida comigo? Ela não conseguiu responder imediatamente. Estava emocionada demais. Mas acabou sorrindo. Aquele sorriso que havia mudado sua vida anos antes. E disse: sim. Naquele momento, o sol desaparecia lentamente atrás do horizonte. O vento soprava suave. As folhas dançavam pelo chão. E dois corações que haviam se perdido encontravam novamente o caminho de casa. Porque o verdadeiro amor não é aquele que nunca enfrenta dificuldades. É aquele que consegue sobreviver a elas. É aquele que aprende. Que cresce. Que perdoa. Que recomeça. E às vezes, quando a vida decide ser generosa, ele encontra uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente. De amar melhor. De valorizar o que realmente importa. Anthony e Clara descobriram isso da maneira mais difícil. Mas também da maneira mais bonita. E enquanto caminhavam juntos naquela praça, de mãos dadas, tinham certeza de uma coisa. O amor não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que vale a pena escolher todos os dias. E eles haviam feito essa escolha novamente. Dessa vez, para sempre. Fim. Coração vermelho.